Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar com uma planilha para formatação de números, tudo bem? Eu já deixei ela já pronta, né? A edição, já deixei ela digitada certinha. E também cálculos referente à multiplicação, que nós também vamos trabalhar na aula de hoje, tudo bem? Que nós tínhamos começado a mexer com algumas funções nas últimas aulas. E aí a gente ficou também de trabalhar nas aulas de agora a parte referente à função de multiplicação, né? A gente trabalhou aí bastante com a parte das formatações e também agora a gente vai dar continuidade. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui percebam que eu montei uma planilha de controle de estoque, tá? Com o preço de algumas peças de roupa, como se fosse uma confecção. O lucro que nesse exemplo tá querendo ser por peça, né? E a gente vai fazer uma previsão do lucro por peça, quanto que a gente vai lucrar por peça. E depois, no estoque, a quantidade que nós temos em estoque, o lucro por peça com esse estoque total no final, tá? Bom, então o que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, aqui o número nesse valor aqui, por ele ser preço, ele precisa ficar, né, com formato de moeda, com formato de dinheiro, né? E aqui, ó, no grupo número, que a gente encontra na guia página inicial, percebam que tem essa ferramenta aqui chamada formato de número de contabilização, que quando eu pressiono essa setinha, ele mostra para nós os tipos de formato numérico mais usados, né? Então, realmente, a gente usa muito a parte do reais, o dólar e o euro. E se eu quisesse, porventura, algum outro formato numérico de moeda, é só eu clicar aqui na opção, né? Que eu peguei lá a opção mais formatos contábeis, que ele vem nessa janela, que eu posso estar escolhendo aqui outros tipos de formatos numéricos de outros países, tudo bem? Então, aqui, ó, mostra pra gente o que é mais usado, né? Realmente, aqui no Brasil, a gente usa muito o dólar, a gente usa muito o euro, dependendo do segmento comercial, e no caso aí, o português, né? Que é o reais. Quando eu utilizo já direto aqui, eu pressiono aqui direto, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer, fazendo com que eu vou pegar o primeiro formato que está lá estipulado, que é o reais. Então, a hora que eu clico aqui, ó, ele já fica com o formato de reais. E o importante, que vocês podem perceber, é que ele coloca, inclusive, as casas decimais dos centavos, tá? Então, se vocês perceberem, ó, ele estava desse jeito, né? E quando eu coloquei lá a ferramenta de reais, né, de formato numérico, de moeda, ele colocou já até os zeros, né, das casas decimais de centavos, tá? Eu também vou trabalhar com a formatação referente a percentual, né? Então, a parte lá de porcentagem, eu posso estar digitando 0, o número que eu quero que seja em porcentagem, seleciono eles, e aqui, ó, também no grupo número, eu clico aqui na ferramenta estilo de porcentagem, tá? Então, quando eu aplico essa ferramenta, ó, ele coloca exatamente. Então, o que antes, por exemplo, era 0,1, ele se torna 10%, né? Opa, 10%. E a mesma coisa com os outros, tá? Então, eu posso estar digitando os números 0, e como que eu quero o porcentagem, a percentagem do número, e depois é só apertar essa ferramentinha aqui, que ele já aplica pra gente, tá? Então, eu deixei isso pra vocês verem que eu posso digitar números de forma geral e depois colocar a configuração aqui no grupo número, tá? Bom, aí aqui tem o número com formato inteiro normal, que é a quantidade no estoque. Então, a gente agora vai trabalhar com essa previsão aqui, pessoal. Então, previsão de lucro por peça. Então, é o seguinte, no Excel, quando eu preciso saber o quanto que é a porcentagem de um valor, tá? Eu posso, no caso, simplesmente colocar lá a ferramenta selecionar a célula que vai sair o resultado e fazer a multiplicação deste com este daqui, então dessa célula com essa célula. Eu posso usar de modo manual, que é a fórmula, né? Então, igual, clicar nesse endereço B3, que é o preço da calça, e multiplicar pelo percentual de lucro, que é 10%. Então, aqui no caso, eu vou ter um lucro, né, de 8,99 por peça, tudo bem? Então, eu poderia estar fazendo desse jeito, eu poderia estar fazendo manualmente através de fórmula, tá? Só que vamos supor que eu também quero trabalhar um pouquinho com função, porque existe a função de multiplicação. Então, a função de multiplicação é o igual, né? Vamos lembrar que eu tenho o hábito de digitar a função, tá? Vocês poderiam ter vindo aqui, ó, no inserir função, e por aqui vocês pegarem qual é a função que vocês querem trabalhar com multiplicação, tá? Que aí, como a gente, no caso, pode estar escolhendo a categoria, tá? A gente poderia vir por aqui, mas eu gosto muito de digitar para até memorizar e sempre lembrar a função.
Então, para multiplicação, eu posso estar usando a função igual, multi, que é de multiplicação, tá? E abre o sinal de parênteses. Vamos supor que função sempre é o sinal de igual, o nome da função, sem espaço, né? O sinal de parênteses, aí eu seleciono as células que eu preciso fazer o cálculo, né? Então, eu pressiono, aperto e arrasto até o número que eu quero, fecho o parênteses, pressiono a tecla Enter novamente. Pessoal, só uma observação importante. Tem algumas versões do Excel que a função de multiplicação não é a função multi, tá? É a função produto. Então, se vocês tiverem com uma versão um pouco mais recente do Excel e vocês perceberem que a função multi não tá dando certo, provavelmente a função da versão do Excel de vocês é a função chamada produto, né? E a gente sempre sabe, né? O resultado de uma multiplicação é o produto dela, né? Então, se porventura não for multi, já sabe que é produto, tá? Então, ok. Então, aqui eu usei fórmula, aqui eu usei função. Lembrando que eu posso puxar, né? Porque como foi trabalhada com endereço, eu posso puxar até a última, aqui no meu caso, Canga, que ele vai fazer de todos. Professora, não veio com formato de dinheiro, de moeda reais. Então, eu seleciono com a cruzinha branca todo esse bloquinho aqui, clico aqui na ferramenta de contabilização, que ele aplica pra gente o formato de moeda. Tudo bem? Então, até aí tudo bem. Então, aqui é uma previsão de lucro por peça. Então, nessa peça aqui, eu quero ter um lucro de R$ 8,99, nessa R$ 4,80 e aí por diante, tá? E aqui também vou trabalhar com multiplicação, só que agora eu quero saber o valor do estoque com lucro. Ou seja, eu preciso saber quanto que tá saindo essa calça com o lucro, ou seja, isso com isso, e eu preciso fazer a multiplicação, porque lá no meu estoque eu tenho 120 calças. Esse lucro aqui é de uma calça só, né? Esse preço aqui é de uma calça só. Então, aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com uma fórmula um pouquinho mais extensa, porque primeiro eu preciso saber quanto que tá custando essa calça com o lucro e quanto no estoque eu tenho dessa peça com lucro no total, sendo que aqui no caso eu tenho 120. Então, eu vou fazer assim, vamos fazer a fórmula pra gente entender, ó. Vou colocar igual, vou primeiro fazer a multiplicação do preço, primeiro eu vou fazer a soma do preço com o lucro, para eu saber o quanto tá custando essa calça aqui, né, na hora que tiver lá com a etiqueta para vender. E depois eu vou saber a quantidade no estoque total, tá? Então, eu vou colocar lá 89,90 e eu vou somar com o lucro que eu quero, tá? Por quê? Porque desse preço aqui, na hora que eu estiver vendendo lá na etiqueta, ele tem que estar com esse preço aqui. Então, é o lucro, isso aqui é o preço com o lucro, tá? Só que lá na minha loja, no meu estoque, eu tenho 120 calças. Então, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 120. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? A conta já tá pronta, não é? Vou dar duplo clique pra gente dar uma olhadinha. Só que essa continha aqui, ela tem que ser multiplicada por 120, porque eu quero saber esse preço com lucro de tudo, das 120 calças. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou guardar essa continha aqui bem simpática dentro do sinal de parênteses, vou deixar ela bonitinha aqui. E isso daqui, depois que eu tiver esse resultado bonitinho, eu vou multiplicar pela quantidade no estoque. Ou seja, o que o programa Excel ele vai interpretar? Que o preço da calça mais o lucro dela, então esse resultado vai ser multiplicado pela quantidade no estoque. Então, eu estarei tendo como resultado o valor do estoque com o lucro. Então, a calça com o lucro, o total. Quando eu faço isso, ele vai dar pra gente um resultado que ele mostra pra gente que dentre as 120 calças, o preço dela com o lucro na etiqueta lá que eu vou colocar para o meu cliente comprar, eu vou ter um total de R$ 11.866,80 de 120 calças. Só para vocês verem uma diferença, se eu fosse fazer o preço do estoque somente com preço sem o lucro, olha só como ficaria, ó. Ficaria o preço, né, que eu não tinha colocado nesse exemplo, sem o lucro, e a quantidade. Então, sem o lucro, seria lá para mim, por exemplo, R$ 10.788. Aqui eu tô querendo com o lucro. Olha aqui o título, ó, com o lucro. Então, essa é a diferença, tá? Então, só para vocês verem aí para entender a conta que eu fiz. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei
a conta que eu descobri o preço dessas calças com o lucro e multipliquei com o estoque, tá? Lembrando que eu poderia também ter feito assim, ó, igual a quantidade de estoque vezes, vou abrir o quadradinho para colocar lá a soma do preço com o lucro. Agora, lembrando que agora eu tô na linha 4, que é da saia. Então, o que o programa Excel vai fazer? A mesma coisa. Como eu coloquei essa conta de soma dentro do parênteses, ele vai resolver primeiro isso daqui e depois vai multiplicar por esse daqui. Tudo bem? A mesma coisa que eu tinha feito aqui. A diferença é que eu fiz a multiplicação depois. O Excel, pessoal, ele trabalha igual com expressão matemática quando a gente estava lá na escola, lá no ensino médio, né? No Fundamental 2, no ensino médio. Que toda vez que você quer que algo seja calculado primeiro, você tem que colocar, por exemplo, parênteses. Lá na escola, a gente lembra que era parênteses, colchete e chave, né? Aqui é tudo parênteses. Então, ele vai ver o que tiver dentro do parênteses, que é a prioridade de cálculo inicial, ele vai calcular. O resultado do que tiver dentro do parênteses vai ser, no caso, nesse meu exemplo, multiplicado com o que está fora. Tudo bem? Bom, aqui o que eu vou, então, entender? Eu vou agora poder fazer o auto-preenchimento. Porque como aqui eu trabalhei com endereços, por exemplo, aqui a saia é tudo no endereço 4. Então, se eu subir, né, essa interpretação, eu vou lembrar que se eu trabalho com endereços, eu consigo fazer o auto-preenchimento para as demais células que estão embaixo, né? Então, aqui, ó, eu trabalho com informação do short, que está na linha 5. Aqui eu trabalho com a bermuda, que está na linha 6. Aqui, com 7, que é camisetas, e aí por diante. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu simplesmente, nesse primeiro momento de cálculo, eu simplesmente descobri quanto que é a porcentagem de um número. Então, no Excel, para saber quanto que é o porcento de um número, é só multiplicar um pelo outro, que foi o que eu fiz aqui. Tudo bem? Tanto usando fórmula, que é o asterisco de multiplicação, como usando a função multi de multiplicação do Excel, tá? Aí aqui, eu quero saber o valor do estoque com o lucro, nesse meu exemplo, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu trabalhei lá com a soma do preço com o lucro, e esse resultado eu multipliquei com a quantidade que estava no estoque. Qual é o importante, qual que é o meu objetivo dessa aula? Vocês perceberem que aqui, quando eu trabalho com fórmula, eu utilizo mais parâmetros para forçar o Excel a calcular algo primeiro do que outra coisa. Então, aqui eu estou forçando ele primeiro fazer essa soma para depois fazer a multiplicação. Porque vocês lembram que tem aqueles parâmetros do que é calculado primeiro por ordem matemática, né? Então, aqui eu estou forçando que primeiro vai ser a soma, estou forçando ele para depois fazer a multiplicação. Lembrando, pessoal, que para fazer esse cálculo, poderia ter feito outros tipos de soluções, tá? Lembrando que eu não sou a senhora da verdade, então tem outras pessoas que podem ter outras formas de fazer esse cálculo. Eu estou ensinando da maneira que eu acho didaticamente mais fácil da interpretação. Tudo bem? Bom, então agora que eu sei o lucro de cada peça, eu sei, no caso, o valor do lucro no estoque, vamos supor que aqui eu quero saber o lucro por peça total. Então, eu posso aqui fazer a função soma que a gente já aprendeu. Então, vamos lembrar que eu gosto de digitar, né? Igual soma, abro o sinal de parênteses, seleciono com a cruzinha branca todos os lucros por peça, fecho parênteses e Enter. Professor, eu também quero saber o valor do estoque com lucro. Tudo bem, gente? Então, vamos de novo, ó. Igual, soma, abre parênteses, seleciona todos os valores, fecha parênteses e Enter, tá? E aqui eu vou colocar o mesmo formato para ficar bonitinho aí a formatação. Outra coisa, pessoal, que vocês podem em algum momento perceber, se algum dia vocês fizerem algum cálculo e ele ficar com esse monte de cerquilha, né? Aparecer esse monte de cerquilha, isso aqui não significa que tá errado, viu? Quando aparecer esse monte de cerquilha, que o resultado do número não coube na largura dessa coluna, tudo bem? Então, quando acontecer isso, é só vocês virem aqui entre as letras da coluna e aumentar, né? Redimensionar como vocês já aprenderam comigo, tudo bem? Então, vamos sempre lembrar isso. Aparecer esse monte de cerquilha aqui, é só vocês aumentarem a largura da coluna, tá ok? Bom, e para finalizar esse exercício, a gente tem aqui a média, preço máximo e preço mínimo, que também a gente já aprendeu, tá?
Vamos usar um pouquinho de função, de inserir função, pra gente ver a diferença, né? Porque vocês percebem que eu gosto muito de digitar, né? Então, vamos agora, então, trabalhar com a inserção de função pra gente ver a diferença. Então, eu vou vir aqui, deixei selecionado o endereço B14, que é onde vai sair o resultado da média. Venho aqui, ó, no inserir função, ou eu poderia vir aqui em fórmulas, tá? Tanto faz, tá? E eu vou vir aqui porque eu quero trabalhar com qual função? Eu quero a função média, tá? Então, aqui na janelinha tem a função média, eu vou clicar nela, tá? Que eu quero trabalhar com a média dos preços, vou dar OK. E aqui nessa janelinha, não preciso nem me atentar nela, né? Do jeito que tá, é só eu selecionar aqui, ó, direto, ó, 89 até o 40. Preencheu do endereço B3 até o B11, que é onde tem essas informações necessárias para a média? Sim. É só isso aqui? Tem algum outro bloco que eu preciso de números? Não, é só isso? É. Então, eu dou OK, ele dá lá pra gente o resultado, tá? Mesma coisa com o preço máximo, tá? O preço máximo, a gente viu na aula anterior, que eu posso usar a função máximo. Então, a mesma coisa, tá? Eu venho lá, inserir função, procura a função máximo. Quando ela não estiver aqui nas últimas utilizadas, eu posso vir aqui, ó, em todas as categorias, tá? Tudo. Por ordem alfabética, eu posso procurar lá a função máximo, tudo bem? Vamos procurar lá a função máximo. Seleciono ela, dou OK e faço a mesma seleção do B3 até o B11. Só isso que eu quero, só nesse intervalo que eu quero, dou OK, ele mostra pra gente o máximo preço. É a mesma coisa com o mínimo, tá? Professora, mas aqui na função, eu percebi que você colocou a categoria tudo. Porque o que acontece, pessoal? Às vezes, de cabeça, a gente não lembra qual é o lugar que tem qual é a categoria que tem uma determinada informação. Então, às vezes, na correria, vocês podem estar utilizando a opção da categoria tudo para encontrar rapidamente. Nesse caso, eu poderia ter entrado aqui em estatística, onde eu uso lá o máximo, né, que eu usei agora há pouco, utilizando o categoria tudo, ou no caso aqui, ó, estatística, função mínimo. Então, também aqui a categoria, se você não souber qual categoria que está uma determinada função, você pode colocar tudo e selecionar tranquilamente porque você encontra ela. Agora, caso contrário, você já sabe a categoria, perfeito, é só ir na categoria direto que você encontra ela, tá? Então, eu peguei lá mínimo, dei OK, seleciono os mesmos valores e dou outro OK. Então, ele mostra pra gente lá o menor preço. E vamos de novo usar lá aquela ferramentinha de pincel de formatação pra gente configurar aqui pra ficar tudo bonitinho com o layout. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui a gente trabalhou hoje com multiplicação, a função multi de multiplicação do Excel. Trabalhamos com forma pra gente saber como que eu utilizo a junção de dois cálculos na mesma fórmula. E aqui a gente também acrescentou lá média, o máximo, que nós já tínhamos feito, o mínimo e aqui a soma. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, mande dúvidas, mande perguntas, tá ok? E não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Grande abraço, até mais, pessoal!